Olá, gente querida, bom dia. É muito bom tê-los aqui presencialmente, é muito bom ter você também conosco a cada manhã e também cada um de vocês nos diferentes lugares do nosso país, envolvidos dentro desse programa tão espetacular, tão essencial que são os 10 dias de oração. Cremos que Deus, Ele faz grandes milagres quando nós abrimos o nosso coração a Ele, insistimos e acreditamos em Suas promessas e não deixamos de reivindicar aquilo que Ele mesmo disse que nós deveríamos fazer, que é buscar, bater, orar, insistir, que esses 10 dias possam se tornar na sua vida um estilo de vida em que a oração tem lugar extremamente importante no seu coração. Durante essa semana nós vamos continuar trabalhando com o tema do Espírito Santo. E mais uma vez eu quero dizer a você que está nos diferentes lugares do nosso país, no Rio Grande do Sul, também no Pará, também no Tocantins, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, não importa onde você esteja, obrigado por estar conectado com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante, muito importante, claro, ainda dentro desse ponto extremamente forte que é a presença, a obra e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos começar hoje falando de um tema, e esse tema, no contexto do Espírito Santo, trata da obra do Espírito. Eu quero começar tratando da obra do Espírito sobre algumas coisas que me chamam muito a atenção no contexto daquilo que ele pode fazer por nós. Eu quero começar trabalhando no seguinte ponto. Algumas guerras ou batalhas nos chamam muito a atenção durante a história da humanidade. Há uma guerra, por exemplo, a Guerra de Maratona, que foi a rebelião dos atenienses, dos gregos, em relação ao Império Persa. Os gregos tinham várias colônias e eles resolveram, no ano aproximadamente 466, se rebelar contra o Império Persa antes de Cristo, e eles conseguiram vencer. É claro que ocorreram outras batalhas, mas essa é uma batalha extremamente famosa dentro da história. Mas também há uma outra batalha que me chama a atenção, que é a Batalha de Stalingrado. Essa Batalha de Stalingrado aconteceu quando o exército alemão tentou invadir a Rússia e trabalhar e conquistar pelo menos 3 cidades, e entre elas estava Stalingrado, porque era um parque industrial muito forte. E essa batalha começou no finalzinho, na metade, para ser mais específico, de 1942 e foi até 43, com um saldo de quase 2 milhões de vidas que foram perdidas, mas os russos conseguiram vencer os alemães. Talvez ao longo da história você lembre de alguma batalha, mas a pergunta que eu quero fazer a você é: qual é a principal, a mais dolorosa, a mais intensa batalha dessa vida? Há um pensamento de Rick Warren que ele diz o seguinte: sua mente é seu maior patrimônio e o maior campo de batalha. Você concorda com esse pensamento? Você concorda de que há um campo de batalha enorme dentro de você, em que em alguns momentos você luta, mas não consegue vencer? Qual é o maior inimigo que você tem na vida? Quantas batalhas você possui dentro do seu peito e às vezes você não consegue vencer, e às vezes você se sente perdido, sem forças, ou até mesmo se sente um fracassado? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 7, e vamos ver se a realidade dessas lutas que nós temos é uma realidade comum a várias pessoas, ou de maneira mais específica a vários cristãos ou não. Em Romanos, capítulo número 7, Paulo vai falar algo que parece mergulhar nas entranhas espirituais de cada um de nós. Paulo desseca, Paulo aprofunda a compreensão da nossa natureza humana, que essa natureza que nos puxa para baixo, que nos coloca às vezes ao chão, contra aquela outra natureza que procura nos elevar, nos aproximar e nos dar intimidade com Deus. Se você tem lutas dentro do seu peito, se você tem lutas dentro do seu coração,
A pergunta que nós devemos fazer é: como é que eu devo lidar com isso? Se nós não entendermos o que é a natureza humana, nós podemos fracassar em nossa vida espiritual. E Paulo deixa isso claro, quando ele mesmo conta a sua própria experiência. E você vai ver isso agora em Romanos capítulo 7, e versículo número 14, que diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia, olha o texto, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E no verso 15 Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E veja o que Paulo diz no verso 17: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo número 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Verso 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo aqui está apresentando a nossa humanidade. Paulo está dizendo o seguinte: eu tento às vezes ser bom, mas não consigo. Eu tento às vezes ser justo, mas não consigo. Eu tento às vezes ser equilibrado, mas não consigo. Eu tento às vezes ter domínio próprio, mas não consigo. Eu tento às vezes ter uma vida devocional contínua, mas não consigo. Por quê, Paulo? Ele diz: porque o mal reside em mim, porque o mal habita em mim. E Paulo repete isso 1, 2, 3 vezes, e parece que a condição de Paulo é terrível. Todos nós cristãos vivemos como uma espécie de guerra civil dentro de nós. Quantas vezes você já desejou ser o melhor pai e não consegue? Quantas vezes você desejou ser o melhor marido, uma melhor esposa e às vezes não consegue? Quantas vezes você já teve que tomar o pão e o vinho e você sabia exatamente, dentro da sua jornada, do seu histórico espiritual, por que você estava fazendo isso? Não era só uma cerimônia. Você estava fazendo uma autoanálise, uma retrospectiva dos seus altos e baixos da sua vida cristã e percebeu que algumas coisas precisavam ser ajustadas. Eu pergunto para você: qual é a sua luta? Onde você tem caído? Onde você tem fracassado? Você se sente como Paulo? O que Paulo escreveu em Romanos 7, a partir do verso 14, é sua história, faz parte da sua vida. E o pior é que Paulo, ele apresenta esse quadro triste, deplorável da nossa própria natureza, e no finalzinho Paulo, ele diz algo muito forte. Ele diz: desventurado, verso 24, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que está fazendo em mim essa natureza está me levando a uma destruição, está me levando ao desamparo. Parece que as coisas em minha vida não vão muito bem, e eu sofro com isso. Você tem lutas em sua vida? Eu quero dizer uma coisa: por maiores que sejam as lutas da sua vida, não seja definido pelos seus fracassos, seja definido pelo poder e pelas promessas de Deus, que é capaz de tornar você um vitorioso. Não seja definido por suas falhas, não seja definido por suas fraquezas. Não pense que seus fracassos dizem quem você é. Por quê? Porque existe esperança. E a esperança é estar em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não é um vencedor, é mais que vencedor. Isso quer dizer que estar em Cristo é vencer batalhas muito maiores do que você pode superar sozinhos. Em Romanos 8, nos apresenta um segredo poderosíssimo de como na nossa vida cristã nós podemos ter vitórias e mais vitórias. Você quer saber como? Abra Romanos, por favor, abra o livro, a sua Bíblia em Romanos capítulo número 8 e por favor me acompanhe. Antes eu gostaria de apresentar um pensamento muito importante para vocês. No livro Testemunhos para a Igreja, página 102, Ellen G. White diz o seguinte: cada cristão
é assediado pelas seduções do mundo, pelas solicitações da natureza carnal e por tentações diretas de Satanás. Aqui ela apresenta 3 coisas. O inimigo trabalhando diretamente, número 1. Logo depois é dito a natureza, aquilo que a sua carne está pedindo. E depois as setas diretas de Satanás e as tentações do mundo. 3 coisas. E a pergunta é: como é que a gente pode sobreviver nesse quadro? Uma realidade: não importa quem você é, não importa o tempo que você tem nessa igreja, não importa se você já entrou nessa igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não importa a profissão de fé que você tenha, não importa a função que você exerce nessa igreja, não importa se você era alguém da divisão sul-americana, que é ministerial, ou se você é um pastor há décadas, se você é ancião, se você é líder jovem dessa igreja, não importa. Não importa o seu gênero, não importa a sua idade, não importa a sua história. Todos nós, nessa vida, temos tentações. Todos nós somos chacoalhados em algum momento. E é interessante que muitas vezes a gente não para falar sobre isso. Cristo foi tentado a vida toda, e às vezes quase a gente não fala dos nossos púlpitos, que nós temos lutas, que nós somos tentados, que nós temos batalhas dentro do nosso peito. Nós somos seres humanos, nós somos homens, mulheres, que têm lutas pessoais que só Deus sabe, e que muitas vezes nós sofremos sozinhos, e que muitas vezes fazemos promessas e quebramos, e muitas vezes temos desconfiança sobre a nossa sinceridade diante de Deus. O que é que às vezes tem puxado você tanto para baixo, tem colocado você no chão, tem colocado você numa condição de você olhar no espelho e se sentir que é um fracassado? As tentações estão aí 24 horas nos cercando. E a pergunta que deve ser feita é: como eu posso sair de uma vida rendida a uma condição de fracasso para ter a vida vitoriosa que Deus prometeu para mim? Nós vamos perceber algo. No livro Testemunhos para a Igreja também diz o seguinte: não importa qual tenha sido a nossa experiência, não importa quão elevada a nossa posição, precisamos vigiar e orar continuamente. Temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus, ou havemos de ser dirigidos por Satanás. Então aqui vem um segredo. Qual é o segredo? O segredo é uma vida dirigida diariamente pelo Espírito Santo. E Ele prometeu dirigir a sua vida. Ele prometeu dirigir os seus passos. Ele prometeu segurar em suas mãos. E Ele prometeu dar força suficiente para que a gente consiga caminhar nessa vida cristã de cabeça erguida, e não uma vida de insegurança e não de medo. Para isso, a pergunta que deve ser feita é: como nós podemos ter certeza de que essa promessa, de que a caminhada com o Espírito pode ser diária, e nós podemos vencer essas tendências tão fortes, tão comuns em nosso coração? Paulo responde isso. Você sabe qual é o capítulo da Bíblia mais poderoso no sentido de apontar para a obra do Espírito Santo? É o capítulo 8 de Romanos. Nesse capítulo, Paulo vai falar de Espírito 21 vezes, mas só que ele começa falando de Cristo. Olha o que Paulo diz, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vida cristã não é passado, vida cristã não é ontem. Evangelho é presente, Evangelho é agora. E Paulo está dizendo: agora. Não importa como foi sua vida ontem, não importa como foi sua vida semana passada, o que importa é agora. A gente pode ter péssimas lembranças da nossa vida, mas o Evangelho nos faz viver o presente, agora. E o Evangelho diz que agora, se você está em Jesus Cristo, nada pode condenar você.
nem seu passado, nem seus ex-amigos, nem o inimigo, nem sua natureza pecaminosa, nada pode nos condenar se estamos em Jesus Cristo nosso Senhor, absolutamente nada. Só que Paulo também diz uma coisa: como é que nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo quando o Espírito Santo está em nós. Quando o Espírito Santo não é um hóspede temporário. Escuta, se você quer ter uma vida vitoriosa, cristã, não permita que o Espírito Santo seja um hóspede temporário. Se você quer ter uma vida cristã poderosa, o Espírito Santo não pode ser um hóspede temporário, ele precisa ser um morador permanente em sua vida. E Paulo vai apontar isso. E você pergunta, o que Paulo diz em Romanos 8, que é tão poderoso para a minha vida? Paulo vai dizer algumas coisas. Primeiro, Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 2, que o Espírito Santo nos liberta da escravidão. O que é que está te escravizando? O que é que está escravizando você? Pornografia? O que é que está escravizando você? Um temperamento explosivo, descontrolado? O que é que está escravizando você? É uma vida que não tem controle financeiro? O que está escravizando você? É que você sai de um relacionamento atrás do outro? Você está viciado em mentira, em corrupção? O que está escravizando você? Talvez você não tenha poder para libertar-se, mas Deus tem poder para libertar você. Porque o texto diz que o Espírito Santo nos liberta da escravidão. O Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei. E permita dizer algo: Deus pede algo que você não pode dar. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Deus pede algo para mim que eu não posso dar? Não pode. Tudo o que Deus pede a você, você só pode dar se Ele estiver em você. Tudo o que Deus pede a mim, eu só posso dar se eu estiver nele. Ele me pede pureza, eu não posso dar, mas se eu estiver em Jesus Cristo, eu posso dar pureza para Deus. Ele me pede fidelidade, eu não posso dar, mas se o Espírito estiver habitando em mim, eu posso dar fidelidade. Tudo aquilo que Deus pede a mim e a você, você só pode dar se você estiver em Jesus Cristo. E quando Jesus envia seu Espírito, Ele faz com que a obediência que nós devemos dar a Ele seja uma realidade. Outro detalhe, é o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que habita em nós. É interessante que em Romanos 7, Paulo vai dizer 3 vezes, o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim. Mas por favor, me acompanhe na leitura. Olha o que diz em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo aqui está dizendo que seu coração, a sua mente é a habitação do Espírito. E quando o Espírito habita em nós, ele também faz uma outra obra. O que me impressiona é a maneira em que Paulo trata desse tema, quando diz que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. A pergunta é, de que maneira o Espírito Santo vivifica o nosso espírito? Romanos 8, versículo 10 diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E olha o que ele diz de forma impressionante: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Jesus esteve em um dia de domingo, como hoje, há 2000 anos atrás, em uma sepultura. Paulo está dizendo que o Espírito vivificou Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito é capaz de vivificar você também. Se você está vivendo uma vida morta espiritual, a habitação do Espírito é capaz de aquecer e trazer vida, brilho, gozo, paz, contentamento, um coração que se expande em graça, em amor e em poder. E essa obra é uma obra do Espírito Santo, e Ele deseja fazer essa obra hoje em sua vida. O Espírito Santo tira a gente da indiferença, da vida cristã nominal, da vida cristã superficial, da vida cristã formalista.
porque no Espírito Santo há graça, há poder regenerador, e o resultado disso é uma vida mais parecida com a vida de Jesus Cristo. Além disso, o Espírito Santo testifica de que nós somos filhos de Deus. Às vezes você pode cair, fracassar e dizer, mas eu não tenho mais nenhuma relação com Deus, eu não sou digno de ser chamado de filho de Deus. Quero dizer uma coisa, a obra do Espírito Santo em sua vida, Ele sempre irá restituir você e recolocar você na posição digna de filho e filha de Deus. Nunca se sinta menos amado quando você caiu, menos amado quando você fracassou. Porque se você se voltar para Deus, Ele pode devolver a você o status de filho. Eu tenho filhas, 2 filhas. As minhas filhas, mesmo quando fracassam e não são aquilo que eu quero que elas sejam, eu continuo amando minhas filhas como o pai ama e deve amar os seus filhos. Um dia, eu estava no meu escritório e recebi um casal. O casal entrou no meu escritório e já entrou chorando. E eles não se sentiam dignos de levantar a cabeça e conversar um pouco. Eu estava ali à mesa, eu saí, segurei nas mãos os dois e os coloquei no sofá para a gente relaxar mais um pouco. Eles estavam muito tensos. E eles disseram o seguinte: pastor, eu tenho um problema, nós temos aqui um problema muito sério em nossa vida. O nosso filho, pastor, foi apresentado nessa igreja. O nosso filho, pastor, ele entrou no clube dos aventureiros, desbravadores, mas com o passar do tempo, o nosso filho se afastou de Deus, se afastou da igreja. E pouco a pouco ele não aparecia mais em nenhum programa da igreja. Aquele garoto que eu via fazendo a lição da escola sabatina, estudando a sua Bíblia, não estava fazendo mais isso. Um dia eu encontrei o meu filho dentro de casa, alcoolizado. Eu encontrei o meu filho, pastor, em noitadas aqui na cidade. Mas o pior não foi isso. O pior foi um dia que meu filho na minha casa disse: eu vou sair da minha casa e vou morar com outra pessoa, eu vou morar com outro homem. E partiu. Pastor, nós estamos arrasados. Pastor, nós estamos quebrados. Ele olhou para mim e disse assim: se fosse você, o que você faria? Eu não sei se nessa manhã eu estou falando para um pai que fez de tudo pelos seus filhos, tudo. Mas você não pode tomar conta da vontade dele, das decisões que ele faz. A resposta que eu dei para ele é a resposta que eu quero dar para você, que é pai e que é mãe também. Quando nós temos crises e parece que as coisas somem, desaparecem das nossas mãos, que a gente não tem mais controle, especialmente em relação aos filhos, você pode fazer 2 coisas. Pai que é pai nunca vai deixar de fazer 2 coisas. Primeiro, de amar, porque embora os filhos tomem decisões erradas, continuam sendo filhos. E a segunda coisa é que você não pode parar de interceder pelos seus filhos. Nessa manhã eu estou falando para algum pai, para alguma mãe que está carregando um fardo terrível no seu coração. Em nome de Jesus, continue amando o seu filho e continue intercedendo por ele, porque Deus vai fazer milagres em sua casa. 2 anos depois, eu voltei para aquela cidade. Estávamos em um grande evento da igreja. De repente eu vi um casal também correndo em minha direção. E era aquele mesmo casal de 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eles vinham novamente emocionados, mas o motivo das suas emoções era diferente. O pai disse: pastor Lucas, lembra daquela conversa?
Lembra daquele dia pela manhã, naquele sofá, que a gente se ajoelhou naquele tapete, nós oramos juntos, lembra? Eu nunca deixei de orar, de interceder pelo meu filho. Quero dizer uma coisa, pastor, meu filho voltou para casa, meu filho voltou para a igreja, e meu filho acabou de ser rebatizado. Deus pode fazer muito mais do que você imagina na vida de pais que amam, de pais que intercedem e de cristãos que acreditam que as promessas de Deus são reais. Deus é poderoso para cumprir cada palavra que saiu da sua boca. Nada nesse mundo é mais forte do que aquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Nada. Paulo deixa isso muito claro quando diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Quais são suas lutas, quais são suas fraquezas? Que você reconhece, que você admite. Fraqueza não é sinônimo de vida derrotada. Fraqueza pode ser o primeiro passo para admitir que a única forma de superá-las é agarrando no braço do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para o capítulo número 8, Paulo diz que o Espírito intercede por nós, porque nós temos 10 dias de oração, mas a gente não sabe, se nós pegássemos uma lanterna e colocássemos dentro do nosso coração sozinhos, nós não íamos descobrir quais eram as necessidades mais profundas da nossa alma, mas o Espírito Santo sabe do que nós precisamos. Quantas vezes a gente está pedindo algo que não é exatamente aquilo que nós precisamos, mas o Espírito intercede por nós. E quando o Espírito intercede por nós, é como se ele estivesse dizendo: você está pedindo isso, mas o que você mais precisa é isso. E ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nós não somos desamparados, nós não somos esquecidos, nós somos lembrados, e Deus está atuando em nossa vida para que todos os dias a gente retorne para os seus braços. Há um pensamento que me chama muito a atenção, que essa obra fantástica que o Espírito Santo faz. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O que é que o Espírito Santo faz? Aquilo que Cristo fez na cruz, o Espírito coloca em sua vida. O que é que Cristo fez na cruz? O dom máximo de Deus para resgatar o ser humano do pecado. Tudo o que aconteceu na cruz, o Espírito se dirige a um endereço. O endereço é sua mente, é o seu coração. Então isso quer dizer que o Espírito nos faz lembrar da cruz, daquela sexta-feira fatídica, pesada de Jesus Cristo, daquelas ruas estreitas, daquelas frases escarnecedoras, do abandono dos seus discípulos, do seu corpo banhado de sangue. É esse Jesus que não voltou atrás por sua causa. É esse Jesus que recebeu os pregos por sua causa. É esse Jesus que foi até o Monte Calvário por sua causa. É esse Jesus que resistiu quando alguém disse: desça daí se você é filho de Deus. Ele ficou lá porque é filho de Deus. Ele ficou lá porque não desistiu de você. E ele esteve lá, mas as promessas da cruz se tornaram realidades em nossa vida, quando nós abrimos pela primeira vez o nosso coração ao Espírito Santo, porque tudo aquilo que Cristo fez na cruz, o Espírito Santo coloca em sua vida. Aleluia. Olhando para essa realidade, você pode dizer: não, pastor, mas às vezes eu me sinto tão desamparado, mas tão desamparado. Você pode até se sentir, mas isso não é verdade. Você sabe por quê? Por causa desse pensamento aqui, gente. O Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. Aí da sua casa, você pode dizer amém? Amém? O Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. Ele toma do que é de Cristo, mostra-o àquele que procura, e se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessará até que a alma seja moldada à sua imagem. Ele não vai parar de trabalhar em você. Romanos 8 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia, que me chama muito a atenção quando Ellen G. White comenta essa obra do Espírito. Pela graciosa influência do Espírito, o pecador é transformado no Espírito e no propósito até tornar-se um com Cristo.
Ele não vai deixar de trabalhar em você. Quando as coisas não forem como você espera em sua vida, não desanime, porque o Espírito está trabalhando em você. E nem por um minuto Ele vai abandonar as obras de suas mãos. Nem por um minuto. Quando Paulo descreve tudo isso, o desespero em Romanos 7, a garantia da obra do Espírito em Romanos 8, como é que Paulo termina Romanos 8? Com perguntas. E quais são essas perguntas? Paulo pergunta: se o Espírito Santo habita, se Ele nos assiste, se Ele nos ressuscita espiritualmente, se Ele nos faz guardar a lei, se Ele é capaz de nos transformar à imagem de Cristo, a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás pode vir com suas investidas, a sua natureza pode clamar pela independência de Deus, o mundo pode vir com suas ilusões, mas se Deus é por você, quem será contra você? Nós estamos do lado mais forte, o lado mais seguro, por isso eu e você podemos ser ousados em dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pela graça de Cristo, pela habitação do Espírito, nós somos mais fortes do que as tentações de Satanás, do que a nossa natureza pecaminosa e do que a influência do mundo. Você sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cristo é o nosso maior dom. Se Cristo é o nosso maior dom, não existe nada maior do que Deus possa nos dar, além de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para Paulo em Romanos 8, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo também diz sobre a condenação, quem os condenará? É assim que ele começa em Romanos capítulo número 8. E por último, Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa muito querida, um líder de igreja, uma das pessoas mais apaixonadas por discipulado, por pequeno grupo e por missão que eu já conheci nessa vida. Ele era ancião de igreja no interior do Pernambuco, apaixonado, um líder fervoroso, um líder que amava Jesus Cristo, que amava as pessoas e que amava muito abrir igrejas, multiplicar pequenos grupos. Um dia, quando começou a pandemia, esse amigo querido do coração, ele foi infectado e o seu quadro piorou rapidamente. E ele começou então a conversar com um dos pastores que ele gostava tanto, que ele amava tanto. E o pastor disse: olha, irmão, vai estar tudo certo, você vai sair dessa, você vai conseguir superar tudo isso. Olha o que ele escreveu para o seu pastor pelo WhatsApp. Olha o que ele escreveu. O pastor estava dizendo: vai dar tudo certo, você vai superar tudo isso, você vai conseguir sair dessa, isso vai passar rápido. Olha o que ele escreveu: você vai ficar bem em nome de Jesus. Quer ver a resposta? Seja feita a vontade de Deus, pastor. Estou pronto. Quem aqui nessa vida dá segurança para a gente, hein? Você vai passar as mais duras e difíceis e negras tempestades dessa vida. Talvez em alguns momentos você sangre. Talvez você passe por momentos assim de cargas tão pesadas que você não tem forças para continuar. De onde vem a convicção de alguém que escreve para outra pessoa, a alguns passos da morte, a convicção para dizer: seja feita a vontade de Deus, se tiver que descansar agora, eu estou pronto. De onde vem essa segurança? Essa segurança é fruto de quem está em Jesus Cristo. Jesus não está dizendo que você não terá dias difíceis.
Jesus nunca disse que você não teria lutas. Jesus nunca disse para você que você não teria forças trabalhando contrariamente à sua própria natureza. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu que nos dias mais difíceis Ele estaria perto de você. Nos dias mais escuros Ele seria a sua luz. Nos dias mais instáveis e inconstantes Ele seria a sua rocha. Nos dias mais difíceis de superar as lutas dessa vida Ele seria a sua força. Nós não podemos jamais dizer de nós mesmos e para nós mesmos o que Ele disse. Mas pela graça de Cristo, pela habitação do Espírito, nós podemos dizer, apesar de tudo que nós podemos passar nessa vida, apesar das tentações de Satanás, as ilusões desse mundo, e apesar da nossa própria natureza, pela habitação, pela obra, pelo poder do Espírito, nós podemos dizer, estou pronto. Isso não vem de nós mesmos, isso vem de uma certeza, de que o Espírito Santo não é um morador parcial da nossa vida, não é um hóspede que está passando de passagem, que no dia seguinte vai embora. O Espírito Santo tem que fazer morada aí dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, peça ao Espírito para tirar tudo aquilo que está dentro de você, que o separa dele. Em nome de Jesus, peça ao Espírito para não parar de fazer a obra em sua vida. Em nome de Jesus, peça ao Espírito para ressuscitar cada área da sua vida espiritual. Peça ao Espírito para colocar convicção no seu coração. Peça ao Espírito para não viver uma vida de medo, de ansiedade, de fugas, mas peça ao Espírito para viver uma vida de segurança, e Ele vai dar isso para você. E hoje você pode dizer, em Jesus Cristo eu estou pronto. Você crê nisso? Onde você estiver, diga, pastor, eu creio nisso, pastor. É só pela graça e pelo poder de Deus, pastor, eu creio nisso. Nesse momento nós vamos ouvir uma música. Que o Espírito continue falando ao seu coração. E sabe que Romanos 8 fala daquilo que Ele, o Espírito, pode fazer em você hoje. Não desista de você, porque o Espírito não está desistindo de você hoje. E tenha essa certeza. A certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Spurgeon disse algo que me chamou muita atenção. Spurgeon disse: clamemos ao Espírito de Deus, que nos faça e nos mantenha vivos para Deus, fiéis ao nosso ofício e úteis à nossa geração. Você já enfrentou o desespero, se ergueu, já falhou e venceu. Mas o vale que é tão frio, profundo, mostra as sombras que cobrem seu olhar. E você que tentou lutar sozinho, sabendo cada verso pela fé, sentiu-se machucado, magoado por perder, reacendendo os versos em que confiou. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo, Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Ao
invés de perguntar por que sofro, é melhor perguntar para quê. E sua dor aos poucos some ao achar razão em Cristo e triunfar no meio do sofrer. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo. Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo. Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Cristo a ti responderá. Vamos falar com Deus agora. Feche seus olhos. Pai querido, um dia o Senhor chamou a cada um de nós pelo nosso nome e começou a escrever uma história em nosso coração. Como foi lindo os primeiros dias. Algo fantástico aconteceu em nossa alma, em nossa natureza. Parecia que a gente estava recuperando o sentido da vida, o propósito de existir. Mas essa caminhada, Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente reconhece a nossa própria humanidade. Quantas vezes a gente já desejou ser o melhor cristão e por vezes não conseguimos. Quantas vezes já tivemos atitudes com outras pessoas que não demonstraram evidência de que nós estamos em Jesus Cristo. Quantas vezes já desejamos algumas coisas que não têm a tua aprovação. Quantas vezes já caímos. Quantas vezes de maneira particular e individual nós alimentamos uma natureza que nos afasta do Senhor. Mas nós estamos aqui hoje para dizermos, Senhor, que nos arrependemos de tudo aquilo que nos afastou do Senhor. Aqui nós queremos dizer que o nosso arrependimento por tua graça é um arrependimento sincero. O Senhor disse em sua palavra que todos aqueles que receberam Cristo, o Senhor deu poder para se tornarem filhos de Deus. Que a habitação do Espírito em nossa vida nos dê poder para nos tornar teus filhos. Não permita, Senhor, olhar a vida cristã como sinônimo de fracassos sucessivos, de uma vida descontrolada, de uma vida que alimenta pecados ocultos. Não é essa vida que o Senhor tem para nós. A vida no Espírito é uma vida elevada, transformada, poderosa e abundante. E é essa vida que nós te pedimos hoje. Que o Espírito do Deus vivo não seja em nosso coração um morador temporário,
mas que Ele permanentemente faça da nossa vida a sua casa e faça dela a obra que Ele desejar, em nome de Jesus. Amém.